você que está me vendo, gostaria de falar com vocês sobre algumas coisas pertinentes às questões das águas. Em princípio, quero perguntar para você, você sabe da onde vem a água que você toma? Inicialmente eu vou me apresentar, meu nome é Sinara Olensky Brock, eu sou representante da Regional de Mato Grosso do Sul, da Associação Brasileira de Recursos Hídricos. E o motivo pelo qual eu estou aqui conversando com você é em relação à comemoração do Dia Mundial da Água, que desde 1993, depois de uma resolução, de uma definição da Assembleia Geral das Nações Unidas, definiu que no dia 22 de março de todo ano seria comemorado o Dia Mundial da Água. Bom, justamente porque a maioria da população mundial atualmente habita os centros urbanos, ou seja, mais de 80% da população do mundo, tanto aqui em especial também aqui no Brasil, habitam o meio urbano, as cidades. Tanto que nesse Dia Mundial da Água, nesse dia 22 de março de 2011, o tema da campanha comemorativa é a água para as cidades, respondendo ao desafio urbano. Bom, quais são os problemas que hoje a gente tem? Justamente por essa grande concentração de pessoas neste pequeno espaço, num espaço menor de área habitável num município ou num estado e até mesmo no país, a gente tem uma periferia menos ocupada e em especial por uma população que vem em busca de emprego e que, em geral, também se coloca em áreas de risco dessas grandes cidades. O que acontece com relação a esse processo de planejamento? Porque a urbanização é espontânea, mas o planejamento de uma cidade que é habitada por todos, ela deve também contemplar todas as classes sociais e todas as pessoas que têm acesso ou não têm acesso, enfim, para todos. Antes a gente não precisava tratar os esgotos porque eram menos pessoas nas cidades em relação à quantidade de águas que existem em relação a essa quantidade de pessoas nos centros urbanos. Hoje já não, como a gente tem essa grande massa de população, de pessoas gerando esgoto, gerando resíduos das suas atividades, enfim, do nosso dia a dia como um todo, há uma necessidade de um planejamento integrado, ou seja, de um cuidado das águas com relação a todo um processo de planejamento, tanto de uso e ocupação dos solos, em relação às questões de planejamento de um plano diretor, de um plano de bacia hidrográfica, e até mesmo que os planos diretores dos municípios contextualizem as dinâmicas das bacias hidrográficas de um determinado município, em especial nos centros urbanos, e de todo o contexto do saneamento, ou seja, não só da drenagem urbana, mas de lixo, esgoto e água, né? Ou seja, tentar dar o máximo de cobertura ideal seria de toda uma população coberta por abastecimento de água tratada, porque fica bem difícil, todo mundo concentrado num espaço urbano e as áreas de periferia que ficam mais longe, né, dessa grande concentração, fica mais caro, mas na verdade essa população toda deve ter acesso à água tratada, especialmente também as populações do meio rural, para que lá no meio rural também tenham qualidade de vida por meio da água a qual tenham acesso. Também toda uma questão de necessidade dos tratamentos de esgoto, porque antes a gente tinha pouco esgoto e que se fosse lançado aos córregos que tinham capacidade de autodepuração dessa pequena quantidade de carga poluente, hoje a gente já não tem mais essa possibilidade. Ou seja, há uma necessidade de se tratar os esgotos desses centros urbanos, dessa população do centro urbano. Como? Aumentando a rede de coleta de esgotos
que vão ser encaminhadas por uma estação de tratamento de esgotos e só depois disso há índices passíveis de autodepuração, que são normatizados, inclusive, numa legislação tanto de saneamento como de legislação ambiental, possam estar não causando malefícios tanto ao ecossistema desse corpo hídrico, como também da população. Bom, com relação assim, por que muita gente pergunta assim, eu tenho que economizar água num país que tem tanta água? Na verdade, a gente vai ter bastante água na terra, porque 2/3 da terra é composta por água. No entanto, essa água não está aos níveis de fácil acesso, e nem toda essa água de fácil acesso, ela é água doce, passível de potabilidade, ou seja, de uso para as questões humanas. Então, a gente tem muito pouca água que a gente possa, de fato, acessar de forma simples. E a quantidade de água, no geral, da Terra, ela vai permanecer a mesma sempre. O que sempre vai estar complicando a nossa vida é que cada vez mais que a gente polua, que exista uma utilização dos solos e que todos os processos de degradação ambiental se configurem, a gente vai ter só uma água muito menos acessível, de forma que cada vez mais o processo de tratamento dessa água aos níveis de potabilidade serão infinitamente mais caros, desde processos de dessalinização de águas ou então de captação de água em lençóis, em aquíferos profundos, que por vezes não tem nem tecnologia para isso, porque daí está muito quente, tem que resfriar, enfim. Né? A gente tem cada vez mais já situações de falta de acesso à água passível de uso da civilização humana. Né? E quanto mais a gente poluir, mais caro vai ser. E essa questão assim, mas para que a gente tem que economizar ou racionar a água? Uma questão de fazer a nossa parte, porque se cada um fizer um pouquinho, o todo vai ser muito grande. Cada um não poluir, cada um usar de modo mais racional, que significa usar só para o que se precisa mesmo, não se desperdiçando, com coisas bastante simples, desde escovando o dente enquanto está escovando, deixando a torneira desligada, ou tomando banho de 15 minutos, se possível, utilizar água de chuva para colocar dentro do sistema de utilização de usos para a lavagem dos pátios, ou uso menor para irrigar, para aguar as plantas de um condomínio, enfim, grama e etc. Como também não usar vassoura hidráulica, que é o hábito que a gente encontra ainda de montão, as pessoas varrendo as calçadas com a torneirinha, com a mangueira, que aquilo é água potável para gente que foi tratada, que custou dinheiro e que a gente paga esse serviço para que seja potável, tá o povo varrendo a calçada. Isso tudo a gente pode imaginar que não tenha um resultado imediato, mas imediato assim, aos nossos olhos, ali naquele momento. Mas se cada um fizer a sua partezinha, o todo vai ser bastante grande, assim, em termos benéficos.